Alô, meu povo, boa noite. Juntos mais uma vez para a nossa meditação, a última de novembro, e certos de que em dezembro faremos mais 3 meditações, em janeiro um período de recesso, retornando em fevereiro e aguardando a pandemia terminar, não ter carnaval, para que possamos voltar em março com nossa meditação presencial. Vamos então orar. Pai que estás em toda parte, seja conosco nesta noite, orientando-nos nas decisões mais acertadas a tomarmos. Que possamos compreender a importância da prece, esta conversa íntima com aquele com quem nos afinamos no mundo espiritual. Seja o guia, o mentor, o amparador, o anjo, o santo da nossa simpatia e identidade. Importa é que possamos sempre estar nesta conexão com o divino, com o luminoso. Lembre-nos, Pai, de pensar sempre naqueles que estão em aflição, em sofrimento, com seus corações despedaçados, por qualquer razão que os constranja e os torne infelizes. Ajude, Pai, a essas pessoas que precisam mais do que nós e que possamos sempre e principalmente no decorrer desta semana cuidar dos pensamentos para que ela se desenvolva com a alegria que precisamos, com a disposição para fazermos o bem. Nos ajude na nossa caminhada. Esteja conosco, hoje e sempre. O tema que escolhemos para meditar foi o compromisso. Todos nós, quando chegamos aqui reencarnados, trazemos uma quantidade de compromissos que assumimos quando do nosso planejamento reencarnatório. E aqui chegando, no mundo da matéria, com tanta sedução, com tanta vibração, que faz com que, encantados e entusiasmados com este mundo de sedução e de maravilha que tem por aqui, nós, tantas vezes, esquecemos dos compromissos assumidos, deixando de lado e não seguindo com o objetivo para o qual aqui chegamos. Mas isso se dá em função daquela ferramenta tantas vezes já comentada aqui, que é o nosso livre-arbítrio, que ele é soberano. Ele define as nossas vidas, ele forja o nosso futuro, porque nós podemos modificar não só os compromissos, como até o nosso karma, dependendo das circunstâncias e de qual a nossa real intenção. É muito comum, quando estamos aqui encarnados e vivendo uma fase alegre, uma fase bonita, onde tudo está funcionando bem, onde a alegria está imperando, nesses momentos somos capazes de prometer tantas coisas. Vou fazer isso para você, vou lhe ajudar, vou lhe dar, não se preocupe, você vai ver, etc. e tal. É
São tantas as promessas, movida pelo um entusiasmo, um bem-estar, uma sensação de plenitude. E passada essa euforia, esse estado, a gente não cumpre nada. Nós somos assim. Por isso que não se deve prometer nada a ninguém, se comprometer com ninguém, quando estivermos nesse estado de excitação. Passado ele, a vida entra na rotina, na normalidade, e a gente não cumpre esse compromisso. Eu me lembro, uma certa feita, eu advoguei para uma pessoa, ela estava bem, aconteceu tudo que ela esperava, foi um sucesso absoluto. E eu na casa dela, ela vi um faqueiro muito bonito, eu disse, que lindo esse faqueiro. Ela disse, não se preocupe, vou comprar um igual para você, pode demorar 8, 10 dias, mas chega em sua casa. Isso tem quase 10 anos e o faqueiro nunca chegou. Mas eu não estou precisando de faqueiro não, que eu ganhei um muito lindo de Mário, que desencarnou, me deu um faqueiro muito lindo. Pois bem, foi feito esse compromisso no momento em que as coisas estavam ótimas. Nunca devemos prometer nada quando estivermos numa situação prazerosa e entusiástica. Como também não devemos nos comprometer e nem prometer nada quando estamos tristes, angustiados, quando a vida está em desânimo, quando as coisas não estão funcionando bem, quando nossa qualidade de vida sofreu um revés. É muito comum nós fazermos uma barganha com Deus ou com outro e dizemos muito assim, quando eu sair desse estado, eu vou 3 vezes ao Bonfim assistir a missa das sextas-feiras. Ou então dizemos assim, quando tudo isso passar, que minha saúde ficar recuperada, eu estou de novo com um processozinho alérgico, eu vou a uma creche visitar as crianças sofridas e tal, ou vou a um abrigo de idosos, saber como é a reta final dessas pessoas em sofrimento. E então fazemos essa promessa. Aí voltamos a trabalhar, voltamos a ter saúde, as situações difíceis desapareceram e não cumprimos nenhum desses compromissos. Podemos até ir a uma missa, um dia ir lá no abrigo e depois deixa para lá. Nós somos assim. Nunca prometa nada, nem se comprometa quando estiver numa situação difícil. Ore sempre. E a oração em qualquer estado, em qualquer momento, ela é positiva e ela agrada. Isso me lembra também um amigo, quando eu estava angustiada, preocupada, querendo abrir o centro, até por conta dos velhinhos que não tinha para onde levá-los, para o café com eles, que é o nosso projeto. E um amigo me vendo naquela situação, ele foi se condoendo e disse, não se preocupe, que eu vou lhe dar todo mês um valor para ajudar no aluguel e você vai abrir seu centro. E eu contei a ele que alguém já ia me dar um dinheiro, outra pessoa, mas ainda estava preocupada como manter os velhinhos. E aí ele me fez essa promessa. No primeiro mês ele colaborou, no segundo, no terceiro, nós já estamos com a casa, eu creio que já 6, 8 anos, e nunca mais colaborou. Então veja, e até numa situação em que você se condói com a pessoa, você também faz promessas, assume compromissos e não leva adiante. Isso é ruim, porque a pessoa
que recebeu a promessa e não recebe o cumprimento dela. Frustra-se, se angustia, contava com aquela ideia, contava com aquele dinheiro, contava com essa oportunidade e de repente nada disso acontece. A pessoa se frustra, começa a fazer julgamentos, às vezes até precipitado, sem nenhum equilíbrio, motivado pela decepção que teve, porque não foi atendido nas suas promessas e cria uma dificuldade. Pode existir um conflito, não gosta mais daquela pessoa, ficar com raiva, entristecido. E a vida, como dissemos na semana passada, é muito curta para a gente se apequenar com essas coisas. Evite as promessas, evite assumir compromisso que não vamos levar avante. Eu estava pensando que nós devemos, pelo menos por um dia desta semana, dizer assim: hoje eu não vou me impacientar. Hoje, no dia de hoje, eu não vou ter pressa. Não vou pensar mal de ninguém. Não vou me magoar com quem quer que seja. Vou aceitar outro compromisso por um dia. Vou aceitar o desafio de não dar respostas prontas a quem me agredir. Vou silenciar, engolir o desaforo por um dia somente. E quem sabe, isso já faz com que a gente evolua, cresça, siga adiante, faça essas promessas por um dia. E se a gente conseguir levar adiante esses compromissos de não ser impaciente o dia inteiro, isso serve até para uma pessoa que eu estou pensando nela, que é tão impaciente. Aliás, quase todos nós somos impacientes. E esquecemos do que Santa Teresa d'Ávila nos diz com tanta propriedade: a paciência tudo alcança, mas no afã, na ânsia, nós esquecemos e começamos a comparar o outro com a nossa medida. Então, se eu tenho esta velocidade no pensamento, na ideia, aquela pessoa também deve ter, e aí nos impacientamos. E a pressa, outro compromisso, como já falei, que devemos ter. Não ter pressa, vá na sua velocidade e deixe que o outro também siga a sua velocidade, porque cada qual está no ponto que conseguiu chegar, cada qual está caminhando na passada que consegue dar. E nós temos o hábito de querer que a pessoa ande no mesmo passo que nós estamos caminhando. Mas na vida não é assim. Na vida não existe a igualdade, porque nós não somos iguais. Nós temos o mesmo objetivo, nós somos seres aqui encarnados, cujo objetivo é atingirmos a perfeição, é sermos felizes, mas cada qual no caminho que consegue, na estrada que pode seguir e que vai chegar lá. Por isso que essa ideia até dos franceses na Revolução, igualdade, fraternidade sim,
Devemos ser sempre fraternos com o outro. Devemos ser sempre humanos com o outro, mas iguais. É difícil. Temos tendências diferentes, viemos de criação diferentes. Então, não prometa nada, a não ser por um dia. Como já disse, o que devemos prometer por um dia nesta semana. E se assim fizermos, já vamos avançar tanto, já vamos ser tão felizes, já vamos ter uma sensação tão prazerosa de que conseguimos ser pacientes, e Pedro é paciente demais. Então, para ele, essa promessa não serve. Nem também essa, Pedro, não ter pressa. Deixar que a vida flua no ritmo que se apresenta. Mas então, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, estamos já próximos do fim do ano, já em clima natalino. Uns gostam, outros não gostam, uns entram naquele estado de compra de consumismo, outros se retraem, se entristecem, porque não somos iguais. Porque a vida é assim. Ela é dinâmica, ela avança, mas cada qual vai seguir a vida como pode, como consegue. Desejo a todos uma semana com oportunidades, uma semana em que possamos ser gratos, em que tenhamos a entender que assumir um compromisso, e é este último que falo, de sermos compreensivos com o outro, com aqueles que encontrarmos num dia desta semana. Se exercitarmos a compreensão com aquela pessoa, não vamos nos sentir magoados, não vamos nos sentir prejudicados, ao contrário, vamos aceitar aquela pessoa, aquela circunstância. Encerrando, que Deus nos ampare, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde e que façamos por merecer as bênçãos do Pai nas nossas vidas. Namastê.